En el nombre de Jesucristo en esta noche, Señor, nos queremos alabar tu santo nombre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre y siempre. Amén. Nosotros te alabamos, nosotros te adoramos, nosotros te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Juan, capítulo de número 14. Juan 14. Vamos a leer el verso 12, 13 y 14. Aquí nosotros miramos que Jesús estaba anunciando la traición de Judas, el nuevo mandamiento. Jesús anuncia la negación de Pedro. Él habló que Él es el camino, la verdad y la vida, como nosotros predicamos en la semana pasada. Y ahora tiene una parte aquí que Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús va a hablar: estás conmigo 3 años. Estás conmigo 3 años y pide para mostrar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí Jesús está hablando: quien cree en mí y cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, cree de mí por las obras. Si usted no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, crea pelo menos por las obras. O que Jesús está hablando? Para conocer a Dios, debemos conocer a Él. Para conocer a Él, primeiramente conocemos a Deus não por quem Ele é, pelo o que Ele hace. Depois que chegamos a Ele pelo que Ele hace, assim esta é uma pedagogia de Deus, uma pedagogia de Jesus. Vamos a conhecer a Ele, vamos a nos enamorar de Ele, vamos a estar mais acerca, teremos mais intimidade com Ele, e aí não vai mais importar o que Ele está fazendo. E Jesus vai ler, verso 12, Juan 14, de cierto os digo, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pedires al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, aqui nós estamos vendo que Jesus está falando acerca de suas obras. Ele está operando muitos milagros, como nós vimos, a multiplicação de panos e peces, a ressurreição de Lázaro, entre tantos outros milagros, caminhou sobre as águas, e os discípulos miraram a isto, e a multitud miraram a isto também. Agora Jesus está na Santa Cena, falando solamente com seus discípulos, e falando coisas muito profundas com seus discípulos, e falando a eles que, para que primeiramente crescem em las obras. Pero está falando que essas grandes obras, que obras, Benjamin, que obra grande que Jesus ha hecho? I don't know. And Juan, que obra grande que Jesus ha hecho? Uma grande obra. Curou um cego, como tem passagens que foram dos cegos, outros que foram cegos de nascimento, outro que foram como Bartimeu. Que obra grande Jesus ha hecho? Jesus ressuscitou Lázaro. Ressuscitou a la hija de Jairo, ressuscitou al hijo de la viuda de Naín. Então Jesus, ele é aquele que sana as pessoas, é aquele que cambia a vida das pessoas, é aquele que perdona as pessoas, cambiou a água em vinho em la boda de Caná, como nós estudamos, e estava fazendo grandes obras. E aqui nós estamos mirando que o Senhor está falando que por estas obras conheceriam a Ele. E Ele hace conhecido ao Padre, porque Ele é o mesmo com o Padre. E agora Jesus está anunciando: eu vou para meu Padre, eu vou sair daqui e vocês vão ficar como? Com as obras.
el testimonio de las obras, el testimonio de las palabras que yo hablé con ustedes. Estas obras testifican de mí também, assim como mi Padre ha testificado. Agora Jesus está dizendo, pero eu vou ao Padre. O que ele estava dizendo? Que toda a preparação, porque ele estava falando acerca de sua morte. Nós devemos recordar que isto aqui está a horas da crucificação de Cristo. Ele está com os seus discípulos na cena, a horas de ser traicionado por Judas e levado preso, e Pedro vai negar, como vamos estudar mais à frente, e depois vai ser azotado, humilhado e vai ser crucificado. Ele estava falando de sua morte. Esta era a maior de todas as obras. Vocês não falaram sobre isto, hein? Vocês não falaram sobre isto. Qual é a maior obra de Cristo Jesus? É sanar, é liberar, é perdonar. Sim, tudo isso. Ele dá vida, novidade de vida, vida com abundância, mas também vai nos dar salvação. Ele estava caminhando para sua maior obra. E qual era a sua maior obra? A crucificação. Mas está aqui também nos dizendo, porque ele já havia falado que ia morrer, porque ele ia ser entregue, pero que ele ia morrer por a salvação das almas, pero agora está dizendo, pero eu vou ao Padre. O que ele está dizendo? Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. La tierra estremeció, el sepulcro se abrió, e nada deterá tu gran amor. Não era solamente morrer por nossos pecados. Jesus estava dizendo, eu vou morrer, mas depois eu vou ao Padre, eu vou ser glorificado, eu vou ser ressuscitado, eu vou encontrar com meu Padre no cielo, e você não vai ficar órfãos. Eu vou predicar esta semana que vem, posteira, porque vamos falar sobre o Espírito Santo que o Senhor iba a derramar sobre a igreja. E esta promessa que o Senhor nos ha donado, que iba a enviar o outro Consolador, iria capacitar a igreja com poder, porque Jesus hacía isto porque tinha autoridade. Por isso mesmo, depois de ressuscitar, ele falou em Lucas, ficar em Jerusalém hasta ser revestido de poder. Abra comigo tu Bíblia em livro de Hechos. Hechos 1. Agora não. Isso aí, era uma obra que ele ha hecho. 1:8. Que te tiene já, Teresa? Não? Aqui estás. Pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda Judéia, Samaria e hasta os últimos de la tierra. O que é testigo? A uma pessoa que vai a ser testigo com evidências, demonstrando isto, né? Testigo aqui é mártir, aquele que é possível morrer por uma causa, a causa do Evangelho, das boas novas de salvação em Cristo Jesus, pero também era uma pessoa que vai poder testemunhar com sua vida e com seus hechos os milagres mesmos que Jesus hacía, porque o que ele está dizendo? Eu vou ao Padre, pero ustedes vão fazer as mesmas obras que eu. E eu estava ouvindo isto hoje, acerca de isto, estudando pouco e me recordando que a igreja, Pedro, assim como a sombra de Pedro sanava, os lenços de Pablo sanava, o caminhar de los discípulos, Pedro ressuscitou a Dorcas, Pablo ressuscitou a Eutico. Sim, aquele homem que estava na Porta Formosa também foi sanado, como Jesus sanou ao paralítico de Betesda. Assim também nós vamos ver que os discípulos estavam fazendo as mesmas obras que Cristo e maiores do que as de Cristo. Pero como a igreja vai fazer? Como os discípulos hariam as obras maiores do que as de Jesus? Não é o servo maior que o Senhor,
Pero Jesús tenía un ministerio limitado en aquel momento, porque él aún estaba en su cuerpo físico, él aún estaba hablando a las ovejas de Israel, solamente su ministerio era comprendido en la región de Israel, pero ahora no, la iglesia sería testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines, los últimos de la tierra. Así la iglesia ahora iría a operar, no por su propio poder, pero iría a hacer cosas maiores, não porque era mais poderoso, não é que eu hago algo, a qualquer coisa, ou você haga qualquer coisa, ou é o pastor Renato que está em Paraguai, ou o Rodrigo que está em Quênia, ou é o John Babu que está em Uganda, ou é o pastor Flávio que está em Espanha, ou é o pastor Centurião que está na Argentina, não, é Daniel que está em Peru, não é essas pessoas que predicam e que impõem as mãos e Jesus sana, Jesus libera, Jesus cambia a vida, pero esse poder não é do homem, o poder é de Deus em um vaso de barro, e este poder vem de Deus e vem de Cristo, porque Cristo está em nós, é através de Cristo. Cristo é o agente através da igreja, continua sendo através da igreja, pero agora ele é espiritual, está à destra de Deus, e todo o poder lhe foi donado hasta os céus e na terra, e Jesus está dizendo, coisas maiores harás. O que Jesus está dizendo que coisas maiores harás? Porque su ministério foi 3 anos e meio, e a igreja está há 2000 anos fazendo coisas maravilhosas, fazendo coisas extraordinárias. Há sanidade, há ressurreição, há liberação, há transformação de almas, e principalmente nós hoje temos o poder de Deus na palavra, porque Pablo falou, a palavra, o evangelho, é poder de Deus para salvar o perdido. Você, Juan, tem em sua mão, em seus lábios, o poder de Deus para salvar o perdido. Como, Padre, eu tenho esse poder? Tem poder predicando a palavra, e que outra pessoa não conhecendo, conoceré a verdade, e a verdade os hará livre. Assim nós somos portadores como um vaso de barro, hecho de tierra, do poder de Deus. Então Jesus está falando que obras maiores nós iríamos hacer como? Hacer em seu nome. Porque se eu fizer qualquer coisa por mim, não puedo, sou limitado, minhas pernas se cansam, se fatigam, pero nós estamos fazendo uma grande obra para a glória de Jesus. Nós estamos fazendo uma obra para a glória de Jesus. Assim conheceremos a Cristo, assim conheceremos a Deus, porque quem vê a Cristo vê ao Padre, porque Ele está em el Padre. Se essa palavra que Deus habla, Ele não estava falando por sua própria conta, agora também nós não vamos falar por nossa própria conta, nós não vamos fazer nada, não vamos sair. Eu me recuerdo que Moisés falava, Padre, não me haga sair de aqui se tu precisa não for comigo. Assim também, irmãos, por favor. Assim também nós não devemos fazer nada. Tiago vai falar que devemos dizer, se o Senhor quiser, amanhã eu vou fazer. Se o Senhor permitir, se for a vontade de Deus, eu vou fazer isto e aquilo. Porque em Provérbios, Salomão está falando que os planos, os projetos do homem e do coração do homem são muitos, pero o Senhor que permite a realização. Então Jesus está falando, e todo o que pedires ao Padre, em meu nome lo haré, para que o Padre seja glorificado em el Hijo. Então agora nós vamos ver que Jesus vai, depois que ressuscitar, assentar-se à destra de Deus, e à destra de Deus interceder por nós. Hermanos, isso é tremendo, porque podemos agora, por la sangre derramada na cruz, ter um acesso ao Santo dos Santos,
Cristo es el vivo camino que nos lleva de nuevo a nuestro Padre. Y ahora podemos hablar con nuestro Padre sin morir, sin ser consumidos. Y así nosotros debemos hablar con Dios pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, para que así vengamos a vivir una vida, por favor, no mediocre, no miserable, no limitada, pero una vida llena del poder del alto, del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí Jesús está diciendo, si algo pedireis en mi nombre, yo lo haré. ¿Y por qué nosotros oramos? Yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar, porque cuando yo oro, el Señor contesta a mí. ¿Y por qué muchas de las veces no somos contestados? ¿Por qué muchas de las veces nuestra oración no es respondida? ¿Por qué muchas de las veces no se pasa como nosotros queremos, como nosotros creemos? Aquí nosotros vamos a ver que Tiago habló: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Jesús antes estaba diciendo que él hablaba de que estaba en comunión con el Padre. Si yo pedir a Dios en el nombre de Cristo Jesús, yo tengo que buscar tener comunión con Cristo Jesús y buscar así tener comunión con la voluntad de Dios. Ahí sí, no para realizar solamente mis deleites, pero para hacer la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Yo voy a pedir según la voluntad de Dios, Él va a hacer para la gloria de Dios, porque así pedid. Si pedires en mi nombre a mi Padre va a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Esto es tremendo, hermanos. Nosotros debemos a saber cómo pedir. Hasta ahora, Juan 16, nós vamos volver a isso depois. Nada habéis pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que vuestro gozo seja cumprido. Para que nós venhamos a nos alegrar, a ter gozo, joy in the presence of God. Assim nós devemos fazer essas petições a quem pode nos ouvir, quem pode nos contestar, quem pode fazer coisas extraordinárias em nós, por nós e hasta através de nós. Assim, irmãos, é tremendo essa oportunidade que Deus está nos dando, porque não havíamos de pedir, porque os discípulos não estavam pedindo, mas agora vão pedir em seu nome e vão receber para que tenha gozo. O que o Senhor está estabelecendo aqui? Está estimulando uma intimidade, relacionamento do homem que estava lejos de Deus, distanciado por conta do pecado. Depois Deus quis se manifestar ao homem lá no monte, mas as pessoas, não, é terrível. Hable, Senhor, com você, Moisés, você venga a falar com nós. Não, irmãos, o Senhor quer uma intimidade, não através. Juan não vai falar com Deus através de seu padre ou de sua madre. Não. Ele tem que ter também uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, viver coisas extraordinárias. Vinde e provai e ver que o Senhor é bueno. Vem para ter uma experiência, uma prova dessa bondade de Deus. Assim, ter um relacionamento. 11:9, a partir de 9, aqui está: e eu os digo, pedi e se os dará, buscar e acharei, chamar e se os abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e el que busca, halla, e el que chama, se lhe abrirá. Que el Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará
El Espírito Santo. Aqui em Juan, Jesus está dizendo: se pedires em meu nome, quem vai fazer essa conexão para que venga a levar nossa vontade a estar de acordo com a vontade de Deus, é nosso amado amigo, o Espírito Santo, que está trabalhando cada dia em nós para ser nosso caráter mais acerca, mais parecido com o de Jesucristo. Assim, hermanos, o Senhor tem o Espírito Santo para donar. Há uma promessa, nós vamos explorar um pouco mais de isto na semana posterior que vai vir. Então, pero aqui Jesus está dizendo: ó, pedi, e se os dará. Aqui eu estava procurando nos originais, que é pedir? Aiteo, e também, ó, tem também como uma variação de mais, pedir, rogar, suplicar, requerer, como mendigar, como alguém que tem necessidades das mais básicas e que em todo o Senhor pode implorar, carecer, necessitar, desejar, ansiar, assim, fazer súplicas, orar, suplicando: Deus, tenha misericórdia de nós. Hablava o salmista: tenha misericórdia, apressa-te, Senhor, apressura-te, Senhor, a socorrer a nós. Aí quem pede, vai receber, buscar e hallarei. Tem aqui variações de buscar, né? Para erotar, requerer, pedir, rogar, implorar, suplicar. Uma outra, zeteu, procurar a fim de encontrar. Hermanos, se você quer procurar algo, Catarina, onde está tu tienes blanco agora? Não sabes. Eu procurei, papá. Pero não procurou bem. Assim, muitas das vezes, nós mandamos vocês pega uma coisa para mim. Eu não encontrei, papá, porque não procurou. Aqui, pedi, ele lhes dará. Buscar e hallará. Mas é um buscar a fim de encontrar. Uma pessoa que quer encontrar, né? Procurar, investigar. O que é investigar? Saber os detalhes. Como uma investigação policial de uma pessoa. E como é que eu vou investigar as coisas de Deus? Como eu vou conhecer as coisas de Deus? Através de investigar tu palavra. Meditação em tu palavra. O salmista diz: eu meditarei na palavra do Senhor de dia e de noite. Sim, bem-aventurado o varão que huye de la presencia de los escarnecedores, pero medita en la palabra, está pensando, así sus pensamientos, está en la palabra del Señor. Ahí tiene otra variación que es ver, aprender, descubrir para entender, observación, descobrir por la prática, la experiencia, viviendo con Jesús. Los discípulos miraron los milagres de Jesús, miraron el poder de la palabra de Jesús, y Jesús ahora está diciendo: ustedes van a hacer cosas mayores. ¿Cómo? En mi nombre. Pida al Padre en mi nombre, aprendiendo por la observación, descubriendo por la práctica. Ahora, ¿cómo yo voy a descubrir por la práctica? Poniendo mi fe en acción. Los discípulos não estavam maduros, pero agora o Senhor iba al cielo, estar com o Padre, morir para perdonar nossos pecados, ressuscitar, estar à direita de Deus e depois enviar seu Espírito Santo, capacitando os discípulos, a igreja, a mim e a você que está mirando essa película, seja de qualquer parte deste mundo ou aqui na cidade de Ana, nos capacitando a igreja do Senhor a fazer sua grande obra com poder,
com autoridade, porque nós outros aqui nos Estados Unidos, em México, em Canadá, Guatemala, Nicarágua, em Honduras, em Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Brasil, Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia, se aonde fuera, em África, Europa, em Ásia, Oceania, aonde fuera, em Japão, em China, Coreia do Norte ou do Sul, aonde for, a igreja tiene que buscar las almas no alcanzadas, las etnias no alcanzadas. ¿Cómo? Hablando de Cristo, Cristo crucificado. Hablando como? Hablando com poder, poder que vem do alto. E que poder? Para testificar de sua vontade. Hablando com a autoridade para viver estas coisas maiores. Juan, você foi chamado para viver coisas maiores. Amém. Catarina, você foi chamada para viver coisas grandiosas. Benjamin, você foi chamado para viver coisas grandiosas. Abigail, você foi chamada para viver coisas grandes. Teresa, você foi chamada para viver coisas grandes. Nós vamos a viver coisas grandes na Alfa e Omega. Nós vamos a viver coisas grandes neste lugar, mas também vamos a viver coisas grandes aonde mais o Senhor nos vai levar. Assim, nós creemos que faremos coisas maiores, porque vamos a pedir para a glória de Deus, em nome de Jesus. Jesus, eu quero exaltar tu nome. Jesus, tu nome és poder, tu nome és sanidade, tu nome és vida, rompe cadenas, disipa tinieblas e traz sanidade. Padre, em nome de Jesus Cristo, nós creemos nesta palavra, que se pedir, se dará, buscar e acharei, chamar e os abrirá, porque nós sendo malos damos boas coisas a nossos filhos, muito mais nos dará o Senhor, porque tudo que necessitamos e tudo que mais queremos é estar em tua presença, é atender a presença do Espírito Santo. Eu creio que você vai revestir tua igreja neste último tempo para predicar com autoridade, para ser testigo, ó Padre, dessa palavra que Jesus nos ha donado, que ele ouviu do Padre e falou com o Padre, e assim ser testigo das obras que haremos aún maior e aún mais hogares. Sua igreja irá fazer essas obras, Senhor, com poder e autoridade. Pedimos isto em nome de Jesus. Entra com um milagre, Senhor, em nossas vidas. Cambia tudo o que de malo está em nós outros. Que não seja somente palavras de nossa boca, pero a verdade que venga a transbordar de nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, manifesta tu unção, tu poder e tu autoridade em nossa família, neste culto familiar, bem como também aqueles que irão mirar esta película, Senhor, que sejam llenos de tu Santo Espírito, um Espírito que lembre da verdade, esta palavra que é a verdade que é Cristo, que sana, que libera, que cambia, que transforma, que llena do Espírito Santo e envia para predicar as boas novas. Em nome de Jesus, nós queremos que obras maiores iremos fazer. Em nome de Jesus, nós pedimos em nome de Jesus. Nós creemos nesta palavra, Senhor, e te pedimos, cumpra em nós. Hace de novo aqui, Senhor, nos Estados Unidos. Hace de novo aqui em toda a América, Padre. Em nome de Jesus, hace de novo. Hace de nuevo tu pueblo, clama a ti más una vez. Hace de nuevo, abajo que me andará hasai. Hace de nuevo y tu pueblo, clama a ti más una vez. O que fazer, o que dizer quando ele vem? Trabalho no recabacho e na raça.
más que ser bienvenidos, nosotros deseamos una vez más. Aquí, mi amigo, Santo Espíritu, ven llenar nuestro corazón, en cambiar con todo su poder. En el nombre de Jesús, Señor, gracias nosotros por hace tu grande obra en Iena, en Texas, en América, y donde más tú quieras. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Oramos por los que están con enfermedad, sea donde esté. Oramos por nuestras documentaciones y por aquellos más que necesitan visa. Oramos, Padre, por los misioneros. Oramos, oh Padre, por aquellos pastores que la iglesia perseguida en Nigeria, en Colombia, por este hombre, Señor, de la American Airlines, que fue muerto, Padre, en Colombia ahora. En Rabato, Cojachepe. En el nombre de Jesucristo, nosotros oramos por tu iglesia, que irá cada día más, como te han hecho, manifestando con poder las grandes obras. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el grande amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unción y la consolación de nuestro Señor Jesús, y el Santo Espíritu, sea con todos aquellos que aguardan la venida de Cristo. Amém. Amém.